Nós daremos continuidade à série de Gênesis e o Teatro da Glória de Deus. Nós estamos antes, né? Talvez você olhe esse texto aqui e falou, e agora? 67 versículos. Tá, o coração do. Já olhou o relógio, já, eita. 67 versículos. E que coisa interessante, nós temos aqui sobre casamento e o texto mais longo de Gênesis, para pelo menos nós nos perguntarmos o porquê. Por que um texto sobre casamento tem um lugar tão grande assim? Você para pensar que é caro, precisa até ser sucinto, né? Você escrever, ter manuscrito, tudo isso. E eu espero que a gente possa responder nessa manhã o porquê dessa passagem e o porquê que ela é importante para nós ainda hoje. Eu vou fazer alguns recortes de leitura para que a gente não leia tudo, tá? Mas acompanhe aí a partir do verso 1. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa que governava tudo o que possuía: Ponha a sua mão por debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Neste caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: A sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Até aqui, deixe sua Bíblia aberta, nós retornaremos ao texto, mas vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra, ela é pura, ela é capaz de nos equipar, de nos exortar, de nos ajudar, Senhor, a entender tua vontade e é capaz de nos produzir em nós mudanças profundas. Ajuda-nos nesse instante que o teu Espírito que inspirou essas palavras possa nos ajudar a entender, iluminar o nosso coração. Age em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, essa passagem, como eu mencionei, ela trata de casamento, né? Na semana passada nós tratamos sobre um assunto também muito culturalmente difícil de se tratar, né, que é o assunto da morte. Nós falamos sobre a morte de Sara e nós vimos, né, o quanto a morte ela é algo difícil para nós lidarmos em nossa vida, né, e também como sociedade como um todo. Mas esse assunto que nós vamos tratar também nessa manhã não é outro assunto que não seja difícil também, ou que não seja talvez evitado muitas vezes, ou até mesmo preterido, né? A família, casamento, né? E nós, quando provavelmente aqueles que aqui são casados foram casar, eu tenho certeza absoluta de que quando vocês falaram vou casar,
muita gente soltou alguma piadinha, né? Ah, vai casar, vai estragar a vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E o que eu acho mais interessante, para não dizer triste, é que às vezes essas mesmas piadinhas elas ocorrem dentro do nosso meio, né? E às vezes assim é um pouco até talvez de amargura no coração por algo não ter saído, né? O casamento não ser aquela coisa que você esperava e sai aquela coisa, né? Do tipo, eita, né? E tal, vai fazer alguma piadinha. Mas, meus irmãos, perceba pelo tamanho do texto que está diante de nós, a primeira coisa que a gente deve perceber: o casamento é uma instituição criada por Deus e de maneira muito honrada. Ela é o lugar onde Deus preparou para ilustrar algo maior do que ele. Segunda coisa que eu quero que você observe é que Deus criou o mundo para casar seu filho. Não sei se você já pensou nisso, mas a história do mundo, Deus criou o mundo para as bodas do Cordeiro. Jesus, no final dos tempos, casará-se com sua igreja. E essa é a história do Evangelho. Então há algo muito importante a respeito desse texto para nós. Só que, além do mais, casamento e outros diversos temas que nós vamos trabalhar aqui, você deve permanecer pensando o seguinte: eles são secundários nesse texto, tá bom? Qual é o assunto primário que esse texto está trazendo aqui para gente? Ele está trazendo para nós de que Deus, de forma providencial, dá Rebeca como esposa a Isaac, caracterizando o Senhor como promovendo a história da salvação por meio do povo fiel e no processo de aperfeiçoamento. Em outras palavras, nós vamos ver como Deus é o Deus de providência, um Deus que está agindo no mundo, agindo em nossas histórias, para que a história da salvação ela faça e chegue aonde Deus quer que ela chegue. Porque o grande problema aqui, nós entramos já no primeiro ponto, a necessidade, nós lemos do verso de 1 a 9, é de que Abraão está passando o bastão. O texto, no verso primeiro, deixa muito claro de que Abraão já está com a idade avançada. Abraão, ele já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor havia lhe abençoado em tudo, dado inclusive um herdeiro, uma descendência por meio de Isaac. Mas o grande ponto aqui que o grande problema, a necessidade do casamento aqui se dá porque Isaac não era ainda casado. E nesse momento, Isaac tinha 37 anos de idade. Então, se você ainda é seu solteiro, tá pensando assim, tô ficando velho, não se preocupe. Isaac, aqui com 37 anos de idade, Deus estava providenciando uma esposa para ele. Então, a preocupação aqui de Deus, né, e de Abraão aqui no sentido era de que Deus havia feito a ele uma promessa de uma descendência. Deus então da velhice dele deu Isaac. Só que Isaac não tem uma esposa e Abraão já está morrendo. Então Abraão aqui ele está agindo com uma fé muito madura, uma fé muito robusta. Porque o que ele está pensando? Ele está pensando o tempo inteiro na promessa de Deus. E a gente vai ver em um instante, mas eu quero pensar com vocês de que a vida de Abraão aqui nesse instante apresenta para nós de que Deus de fato o havia abençoado. Abençoado ele com muitos anos de vida, né? A Bíblia apresenta a velhice como uma bênção do Senhor. Provérbios 16:31 diz que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Pense num tempo em que não há
procedimentos, não há remédios. Então, qualquer coisa pode tirar a vida de alguém. Uma gripe mais forte. Então, aqueles que viviam muito tempo, era um sinal de que Deus havia abençoado essa pessoa. E o Salmo 92:14 nos diz que mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Então fala da velhice como esse lugar, esse tempo, essa idade onde as pessoas ainda devem florescer, viver para a glória de Deus, mas também é uma vida que foi coroada, onde ele vê os filhos dos filhos, né, os netos, como essa coroa da sua vida. E muito pelo que falamos na semana passada, né, por um medo da morte, às vezes a gente, né, tenta esconder a nossa idade, a gente quer parecer mais jovem. Eu acho que não tem problema com isso, mas o grande ponto é que a gente deve entender que quando Deus nos acrescenta anos de vida, é uma grande bênção. Uma grande bênção nós podemos desfrutar da vida que o Senhor nos deu. É uma grande bênção poder passar anos e ver outras gerações vindo e vendo a fidelidade de Deus. E eu acho que é muito importante de que a nossa igreja não seja uma igreja monocromática. Ou seja, uma igreja de jovens, uma igreja de casais, né? A gente começou a igreja com essa ideia, não no sentido de que a gente queria que a igreja fosse uma igreja de casais jovens que tenham filhos pequenos, mas naturalmente foi acontecendo isso. Mas a gente não deve esperar que a nossa igreja seja apenas de jovens casais com filhos pequenos. A gente quer que tenha no nosso meio crianças, adolescentes, jovens e velhos. É um sinal de que a fé ela permeia as várias idades e nós temos que aprender com as gerações passadas aquilo que eles aprenderam com o Senhor. Mas o Senhor aqui apresenta para nós o seguinte também, na Bíblia. Apresenta que a velhice ela deve ser honrada. E muito de nós tem visto, né, certamente, essa questão não sendo cuidada. A gente vê, na verdade, um desprezo pelos mais idosos. A gente vê, porque talvez nós sabemos mexer melhor com tecnologia, a gente acha que não podemos e não devemos aprender nada com aqueles que vieram antes de nós. Mas o texto continua e diz para nós como Abraão permanece o seu coração crendo nas promessas que Deus havia feito a ele, nomeadamente a fé na promessa de uma descendência numerosa, mas também de uma terra. Perceba no texto comigo quando ele diz para o seu servo buscar alguém, né, para o seu filho que não esteja entre os cananeus, mas dentre o povo, e a gente já fala sobre isso. Mas diz para nós também, caso ele não encontre fora de lá, ele não deve de maneira nenhuma fazer com que Isaac saia da terra da promessa. O que Abraão está em mente aqui é os olhos deles estão fixos na promessa que Deus havia feito em relação àquela terra. Ele disse: não, de maneira nenhuma você vai pegar atalhos. Abraão agora nos aparece com uma fé que não diminuiu pela idade, mas ela na verdade aumentou e está mais robusta. Agora ele age de maneira diligente, ele não traça atalhos e caminhos para que o filho dele então cumpra a promessa mas de outro lado atrapalhe. Abraão está convicto de que Deus fará aquilo que ele prometeu. A sua fé é demonstrada na sua instrução ou instruções detalhadas que ele dá ao servo. Ele diz assim: jure pelo Senhor, não busque uma mulher dos cananeus,
mas do meu povo, e não tire dessa terra que fora prometida pelo Senhor. E a pergunta que eu faço a você é: por que Abraão pede para casar-se com pessoas não cananeias? Por que não os cananitas? Porque ele teria que andar quilômetros e quilômetros numa viagem. Só para você entender aqui, passaram cerca de 3 anos essa viagem de busca. Por que não procurar entre ali no meio dos cananeus? Não era mais fácil? Os cananeus, a gente sabe pela história de Noé que era um povo amaldiçoado pelo Senhor por conta do episódio da nudez de seu pai. Mas pensa comigo o seguinte: nós seres humanos fomos criados como adoradores. Todo ser humano, ele é por natureza adorador. Seja cristão, seja de qualquer outra religião, são adoradores. Inclusive aqueles que dizem ser não religiosos, ateus, materialistas, todos eles confiam em algo em que o coração deles coloca como Deus, seja o dinheiro, o trabalho, a sua identidade, o que seja. Pessoas estão o tempo inteiro fazendo sacrifícios aos seus deuses. Pense, por exemplo, o grande Deus do nosso tempo, a beleza. Então as pessoas vão o tempo inteiro em lugares, né, lugares de culto, em que elas vão se sacrificar para então satisfazer o seu Deus. A Bíblia apresenta que coisas e pessoas podem funcionar como substitutos para Deus. E, portanto, Deus ou qualquer outro falso Deus tem o poder de fazer com que vivamos por eles como centro gravitacional da nossa vida. Por isso, seja no Antigo ou no Novo Testamento, Deus adverte de que o casamento de um crente deve ser feito no Senhor, ou seja, entre dois crentes. Veja o porquê lá em Deuteronômio 7, 3 e 4. Deus diz assim: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então Deus está dizendo basicamente de que um casamento de um crente com um não crente, o que vai acontecer é que, invariavelmente, o não crente vai te afastar do Senhor, vai afastar o coração para um falso Deus, ou para não ter o Senhor como prioridade na vida. Portanto, aqueles que são solteiros devem ouvir atentamente a esse alerta. Devem buscar alguém dentre o povo de Deus. Você pode buscar ter pontos em comum com alguém não cristão e encontrar vários. Mas se o principal em comum não for o mesmo Senhor, todo o resto desmorona. Pense o seguinte: como serão as prioridades? As prioridades são diferentes. Como será quando os filhos nascerem? Vão criar amando Jesus aos ídolos. Meus irmãos, você pode até ter e conhecer alguma história que deu certo, mas é pura graça e misericórdia de Deus e não o padrão normal das coisas. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 7, de que o casamento deve ser feito no Senhor. Porque se há algo que alguém ame mais do que o Senhor, isso certamente vai ser um grande problema no casamento. Pode ser um grande problema. E eu quero continuar lendo com você a partir do verso 10, nosso segundo ponto, a busca.
Então, o segundo ponto, ele é grande, ele vai do verso 10 até o 61. Mas eu não vou ler todo, fica tranquilo. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisto verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de dar-lhe de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos. Então ela vai, fazer todo esse processo. O homem observava, no verso 21, em silêncio, atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom êxito a sua jornada ou não. Então, os camelos bebem, ele pergunta de quem é filha, eles vão para a casa da moça, conta toda a história de como Deus havia, então, conduzido tudo isso, né? Então, pula para o verso 34. Então ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era bem idosa quando deu à luz a um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. Então ele continua, ele conta aqui do verso 42 como que aconteceu que o Senhor o guiou, está contando como a providência de Deus. E vai ao 46, 48. Prostrando-me, adorei ao Senhor e louvei o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que havia conduzido a mim por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu senhor, digam. Do contrário, digam para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam, isso procede do Senhor. Nada temos a dizer nem a favor, nem contra. Aqui está a Rebeca, leve-a com você e que ela seja mulher do seu filho, do filho do seu Senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro, de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam. Ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permita-me que eu volte para o meu senhor. Mas o meu irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, disse: não me detenham, pois o Senhor me tem dado
tem me levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Até aqui. O servo de Abraão, ele é mostrado aqui, ele é apresentado como um homem de oração. Um homem que está orando e pedindo direcionamento de Deus a todo momento. Ele está pedindo: Senhor, me conduza, me direcione. E essa é uma das coisas que eu quero encorajar os solteiros aqui. Se você está procurando, ou esperando, ou se preparando para ser alguém preparado para casar-se, a oração é indispensável. A oração para saber, além daquilo que os olhos mostram, nós precisamos de sermos guiados pelo Senhor. Nós precisamos que a oração nos conduza. E então o teste que o servo de Abraão faz. Ele diz: olha, eu vou pedir água para beber, mas se a moça me der água para beber e também aos camelos, eu vou saber. Por que esse teste é um teste que ele faz? A gente precisa entender que o que aquela moça estava fazendo não era fácil. Lembra que no início da narrativa é dito que ele parte com 10 camelos. Um camelo, só um camelo pode beber cerca de 25 galões de água. Imagina, quanta água. O que a Bíblia está belamente nos ilustrando e nos mostrando é de que se a moça, além de dar água a ele e de maneira voluntária ainda der água de beber aos camelos, essa mulher é uma mulher muito hospitaleira, uma mulher muito virtuosa. É uma mulher de caráter. E é isso que esse é o grande teste. O texto não está ensinando pra gente de que se você está procurando alguém ou querendo tomar alguma decisão, você precisa fazer algum teste com Deus. Mas pastor, Gideão não fazia? Molhava lã, não molhava, coloca lá. Mas você tem que lembrar também do contexto de Juízes, onde cada um fazia o que dava na telha, onde a situação do povo de Deus era terrível. O que eu quero te encorajar nesta manhã é de que seja na questão de busca de um casamento aos solteiros, mas dos que são casados, a buscar fazer algo, a tomar alguma decisão que é difícil, que talvez não tenha clareza. O grande teste que você precisa fazer não é o teste de testar o Senhor, mas é o teste de nós olharmos para aquilo que Deus já revelou em Sua palavra, de entender como o Senhor quer que nós tomemos decisão. Porque às vezes nós olhamos para questões, por exemplo, de beleza, atração física, e pensamos, Senhor, se for essa mulher, ela vai piscar. Ela vai respirar, Senhor. Se for este, né, esse texto aqui, acho que, não sei como hoje, mas antigamente era muito, né, de as meninas, o meu Isaac, os meninos, minha Rebeca. É um texto clássico, em que a gente olha aí, a gente quer esse romance, né? Só que às vezes a gente olha para esses aspectos, a gente tenta fazer com que as coisas se encaixem, mas a gente esquece do mais importante, que é olhar para exatamente aquilo que Deus já revelou na sua palavra e que nós precisamos balizar as nossas escolhas mediante aquilo que Deus já revelou. Olhar para o caráter, olhar para essa pessoa ama o Senhor. Eu lembro de um amigo meu que ele dizia assim, que ele procurava alguém que amasse o Senhor. Era só isso.
Não precisava ser conhecedora da Bíblia, mas que fosse temente ao Senhor e que se submetesse à palavra de Deus. A razão é muito simples e eu concordo com ele. Porque se alguém ama ao Senhor e se submete à sua palavra, quando algo que ela diz ou faz é contrário à palavra e ela sendo convencida pelas escrituras, ela vai então voltar atrás. Eu acho que é isso que o Senhor quer nos mostrar, nos apresentar, que o servo de Abraão está fazendo aqui. Ele está olhando para o caráter da moça, está olhando se ela é uma moça que, de fato, teme ao Senhor, hospitaleira. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que o grande ator principal, o grande personagem principal dessa narrativa não é o servo, não é Isaac, não é Rebeca. O grande personagem da história é o Senhor, que é dito várias vezes por vários personagens ao longo da narrativa, mas a sua ação não é como antigamente com Abraão, né? Olha, manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, e ele vai buscar lá na casa do seu pai. Não é uma orientação muito clara, mas nós vemos a providência divina agindo em todo instante. O que é providência divina? Às vezes a gente fala isso, mas a gente não sabe definir. Providência divina, ela é muito parecida com a soberania. Mas a soberania, ela quer dizer que Deus sabe e ele conhece todas as coisas. Mas a providência diz para nós de que Deus criou o mundo e ele continua agindo por meio de todas as coisas para o bem do seu povo e para a glória de Deus. Ou seja, Deus está agindo, e é por isso que quando nós lemos o livro de Ruth, de Esther, a gente não vê menção de Deus, mas nós vemos as coisas coincidentemente encaixando-se perfeitamente no seu lugar. Providência de Deus, a mão de Deus. E eu não lembro onde eu vi isso nessa semana, talvez, mas de que às vezes nós não enxergamos as coincidências de Deus tão frequentemente porque nós não estamos orando. Mas quando nós começamos a orar, nós percebemos muitas coincidências acontecendo. Se nós queremos ver que Deus haja mais no nosso meio, na nossa vida, que as coisas se encaminhem, nós precisamos, assim como esse servo, orar, fazer isto, orar ao Senhor e esperar que a mão dele aconteça. Que às vezes uma pessoa que não é crente te liga e te dá uma notícia e fala assim: olha, eu estava pensando aqui em você. Coincidência? Quem aqui já experimentou, às vezes, de estar em casa e às vezes passando por um aperto? Então, eu lembro desse mesmo meu amigo lá na Irlanda. A gente numa dificuldade. E aí ele pega e fala assim: olha, Deus está me mandando, eu não posso te dar, mas eu vou te emprestar porque Deus está me mandando. Providência de Deus agindo por meio das orações. E olha só, eu quero nessa parte, o último ponto aqui é dizer o seguinte: observe o serviço abnegado de Raquel, de Rebeca. Perdão, já pensando já na frente. É Rebeca, né? Rebeca, eu escrevi Raquel aqui. Olha só. Cabeça. Rebeca, olha o serviço abnegado dela, como eu mencionei a questão dos camelos. E observe que o servo, ele está observando em silêncio, ele não está dizendo nada. Ele só me dá água para beber. E ele começa a sentar, e eu começo a imaginar ele sentado assim, observando ela lá. Toma de beber, e os seus camelos também. E ela tirando, indo,
e indo, e dando, e ele observando em silêncio. E aqui uma palavra de novo aos solteiros. Às vezes a gente acha que precisa ser uma pessoa de virtude apenas quando a gente está cortejando alguém, né? A gente quer ser a pessoa certa naquele momento, né? E ser uma pessoa agradável na presença dessa pessoa. Mas às vezes nós esquecemos de que as virtudes, elas são apresentadas muitas vezes vistas em silêncio pelas outras pessoas. Imagina se Rebeca agisse dessa maneira e ela falasse assim: sai fora, se véi quer. Que ela não tem nada que ele possa me oferecer, pega você aí. Vou dar água para 10 camelos beber? Vou nada? Não, tem minhas coisas para fazer, sai fora. Mas ela estava apresentando o coração dela, quem ela de fato era. E isto foi um fator principal e primordial para que ela se casasse com Isaac. Moças, os homens estão observando sua conduta, como você trata os seus pais, como você trata estranhos, a quem nada podem trazer em retorno. Elas estão olhando como você trata a igreja. Será que alguém que não ama o Senhor desse tanto, é crente, mas não dá mínimo valor para o ajuntamento do povo de Deus? Não vou. Rapazes, elas estão observando como você lida com seus pais, como você vive, as suas prioridades. E às vezes, né, as pessoas que simplesmente vivem uma vida longe de boas virtudes, destratam os pais, estão vivendo uma vida promíscua, de relacionamento casual em relacionamento casual e ainda se perguntam: por que ninguém quer relacionamento sério comigo? Porque no final das contas as pessoas estão sabendo das notícias, né, de que a pessoa só vive em relacionamento e em relacionamento. E meus irmãos, eu quero dizer aos casados que o casamento é o lugar onde servir de modo abnegado é esperado. Se não for assim, nós teremos grandes problemas onde estaremos constantemente insatisfeitos porque não estamos tendo nossas necessidades atendidas. É um livro que eu garanto que se você não conhece ele, você já ouviu falar alguma coisa a respeito dele. E eu acho que ele tem boas coisas, mas ele também tem muitas coisas ruins. Que é o livro 5. Vocês conhecem, né? O que há de bom nesse livro? Ele, assim, vou dar spoiler. O que esse livro ensina, basicamente? Ele ensina que cada pessoa tem uma linguagem que hoje ela se sente amada, né? Então, algumas pessoas é o ato de serviço. Para outras, é o dar presentes. Para outras, é linguagens, palavras de afirmação. E por aí vai. E isso eu acho que é bom. A gente precisa conhecer o nosso cônjuge. A gente precisa conhecer como nós podemos expressar o nosso amor ao nosso cônjuge. Porque não adianta você querer expressar carinho, toque físico, se a pessoa não gosta. Não é verdade? Mas ela gosta de ser elogiada. Então isso é bom. Agora, onde mora o problema? O grande problema que eu enxergo é que ele coloca nos seguintes termos, né? Ele fala que como um carro que precisa encher o tanque, né? E o tanque ele é enchido à medida que a gente ama, né? E dá amor. Então o carro consegue andar mais tempo. Então o ponto do autor é esse, né? Que as pessoas têm linguagem que comunicam serem amados e tudo mais. Só que
A parte ruim que eu enxergo nele é o seguinte, é das expectativas que eles nos fazem ter e começam a ser, talvez, uma dívida que a outra pessoa tem com você. Então, assim, eu só vou amar se meu tanque estiver cheio. Eu só vou servir se eu tiver as minhas necessidades atendidas. Mas a gente se esquece do outro lado que existe alguém também que está querendo necessidades atendidas. Então, vai ficar dos dois lados alguém, eu só vou se, e quem vai fazer isso então? Quem vai quebrar esse ciclo? Vamos ficar condicionando o nosso amor e o serviço para se ele ou ela agir bem? A gente deve lembrar aqui do Evangelho, gente. Romanos, capítulo 5, verso 8, que diz: Mas Deus, Ele demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou que os nossos afetos estivessem ordenados, que a gente amasse a Ele de todo o coração, alma, força, entendimento, para que Ele enviasse o seu Filho, para que Ele morresse por nós. Ele primeiramente tomou o custo de ir em primeiro lugar e nos amar, derramar o seu amor, se sacrificar em um amor incondicional. E se nós temos, conforme Romanos 5 também vai dizer, o amor de Cristo derramado em nossos corações, se Cristo nos ama, se nós recebemos dele amor, se nós recebemos dele afirmação, identidade, se nós recebemos do Senhor tudo o que eu preciso, por que então que eu não consigo, que eu não posso amar de maneira abnegada alguém? Agora imagine os dois amando assim. Imagine o marido e a esposa amando abnegadamente. E quando eu digo abnegadamente, é fazendo sem esperar algo em troca. É fazendo por simplesmente, puramente por obediência. Por ter primeiramente sido preenchido com o amor de Deus, preenchido com o amor do Pai, preenchido com o amor do Filho, preenchido pelo amor do Espírito Santo de Deus. E agora eu dou. E o outro também dá. É o espelho do amor trinitário, gente. Em que o Pai diz: Tu és meu filho amado. Eu tenho grande alegria em você. E o Filho diz: Eu glorificarei o Senhor. Ó Pai, eu vou viver e vou glorificar. Glorifica-me com a mesma glória que tínhamos na eternidade passada. O amor do casamento, então, começa a ser esse amor que flui de um amor abnegado e que ama de maneira humilde. E por último, versos 62 a 67, olha só como nós temos aqui um grande romance. Isso aqui poderia ter sido tirado de Hollywood. Ela vem nos seus camelos, ela avista o homem, ela desce do camelo, ela levanta os olhos, e ele levanta os olhos no mesmo instante. Os olhos se entrelaçam, ela coloca o véu e ela vai em direção a ele. Olha o que o texto diz, que belo. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu Senhor. Perceba que a mudança agora de Abraão para o patriarcado de Isaac. Agora quem é o Senhor dele é Isaac. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, sua mãe. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Ele a amou. Em 2018, se eu não me engano, primeiro em 2017, o tio da Indira falece, Elcimar, missionário, foi missionário muito tempo em Portugal, alguns talvez aqui conheçam, casado com a irmã Simone.
E em 2018, os dois filhos dela haviam nascido em Portugal, né? E aí em 2018, pela morte do pai, um deles, né, o mais velho, vai a Portugal, se alista ao exército português, e então ele já tinha um relacionamento com a moça aqui, a Camila. E aí o que eles fazem? A Elsa, tia deles, da Indira, ela vai a Portugal. E como é que eles casam? Por procuração. Ela aqui no Brasil, ele em Portugal. Eu estou dizendo essa história para mostrar exatamente o que está acontecendo aqui. O casamento aconteceu por procuração, em que o servo vai, fala, a moça diz, sim, eu vou. E alguns até dizem aqui que ela é a Abraão fêmea, né? Porque ela está sendo chamada para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir a um lugar onde ela não sabe onde é. Ela precisa confiar na palavra do Deus que agiu com providência em todas as situações ali. E ela vai. E ela casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque só depois do casamento houve relação sexual. E isso é muito importante. Eu não vou delongar nisso, mas apenas mencionar isso, porque isso, alguns dizem que casamento é o sinônimo de relação. Não é. A gente ainda aprendeu isso, mas não é certo, não é bíblico. Casamento é uma aliança feita diante de Deus dos homens, diante de testemunhas, em que nós firmamos nossa palavra de amarmos, respeitarmos, enfim, até que a morte o separe. Sim, sim. Então, está feito, está casado. Tanto é que ser casado num cartório por juiz de paz é um casamento válido. Tá? Aplicações. Sei que vocês estão querendo almoçar. Primeiro, Deus fez o mundo para casar seu filho. Os nossos casamentos aqui nessa terra são parábolas, são histórias que apontam para um casamento de Deus, o casamento de Cristo com a igreja. Como você tem vivido esta parábola? Ela expressa o amor sacrificial de Jesus e a submissão amorosa da igreja. Segundo, não pense que você só será feliz ou completo se casar-se. Existe a possibilidade de agradar e honrar a Deus muito bem de maneira celibatária, voluntária, de viver sempre solteiro e querendo fazer aquilo que Deus quer de você. Ou seja, o casamento não é uma primeira classe de cristãos e os solteiros uma segunda classe. Então, só quando eu casar que eu vou viver. É óbvio que existem coisas que são melhor refletidas no evangelho casado. Isso é óbvio, né? Mas ser solteiro, você reflete a imagem e semelhança de Deus do mesmo jeito, mesmo valor. E o que mais importa não é o casamento que nós temos, né, entre homem e mulher, mas o grande casamento que importa é o seu com o Senhor. As bodas do Cordeiro, onde hoje já podemos experimentar alegria e significado, mas um dia tudo se consumará e participaremos das bodas do Cordeiro. Terceiro e último lugar, Deus continua agindo por meio da sua providência. Nada é acaso, pois o nosso Deus está agindo, a sua mão invisível continua agindo no mundo para o nosso bem e para a sua glória. O Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563, na questão 27, diz assim:
O que é a providência de Deus? A resposta é o poder onipotente, onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, ele sustenta o céu e a terra com todas as criaturas, e os governa de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e estéreis, comida e bebida, saúde, doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas de sua mão paternal. Seu coração está preocupado e ansioso quanto ao futuro? Seu coração se agita com a incerteza do amanhã? Descanse no fato de que o nosso Deus não é apenas soberano, mas ele está ativamente trabalhando no mundo para a sua glória e alegria eterna e sempre crescente de todos o que o amam. Oremos. Senhor, obrigado por ser esse Deus que ativamente está trabalhando para o nosso bem, para a nossa alegria, para a tua glória. Obrigado, Senhor, porque podemos ver todas as coisas trabalhando em conjunto para o bem dos que te amam. Mesmo aquelas coisas difíceis, nós temos visto que o Senhor tem forjado o caráter de Cristo em nós. Nós temos visto, ó Deus, a tua boa mão agindo sobre nós. A tua mão de providência não nos abandonou. A tua mão está agindo, Senhor, e nós podemos ver por meio até mesmo de ser colocada à venda esse espaço. A tua mão continua guiando os teus propósitos. Nós queremos descansar nessa certeza de que o Senhor age por meio de todas as coisas, para o fim da glória do teu nome e para o bem supremo das suas criaturas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.